Isso que você está vendo aqui é uma automação de N8N para análise de vendas. Isso que você está vendo aqui do outro lado, esse código, faz exatamente a mesma coisa. Lê um arquivo, processa o arquivo e manda uma mensagem no Slack. Eu vou mandar uma mensagem aqui para a gente ver. De uma maneira bem simples, né? São pouquíssimas linhas de código. E hoje em dia, código é uma coisa cada vez mais fácil de fazer. E você deve estar se perguntando, se é tão fácil assim fazer no código, por que as pessoas usam o N8N? E aí, eu acredito que tem 3 motivos. Um é a falta de conhecimento de alternativas. A segunda é que a pessoa nunca precisou fazer algo de médio ou grande porte. Então, o N8N atende, mas quando você começa a ter maior exigência das suas automações, ele não vai atender. E a terceira é que talvez botar isso aqui no ar, né? Botar na nuvem e rodar isso aqui uma computação, possa ser difícil para um monte de gente, e é exatamente do que esse vídeo se trata. Eu vou te mostrar uma ferramenta chamada Kestra e como você pode usá-la para automação de maneira muito superior ao N8N e qualquer uma dessas outras ferramentas no-code que existem por aí, de modo que você consiga evoluir as suas soluções. Para você que não me conhece, eu me chamo Ronald Hawk e eu construo soluções profissionais, seja de automação ou seja agentes de IA, que no final tem uma interseção muito grande. Então, bora para o vídeo. Então, vamos lá. Antes de tudo, você está chegando aqui, você não conhece, deixa eu fechar esse cara aqui, que a gente não vai usar mais. Antes de tudo, ferramentas de automação, né? Existe muita discussão, né? E eu já testei de tudo, cara. Assim, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com automação, né? Eu acho que é natural, todo mundo começa com N8N, ou com Make, ou com Zapier, né? Por ser muito fácil. Acontece que essa facilidade cobra um preço, né? Você não tem flexibilidade e você não tem escalabilidade. E o que aconteceu é que eu comecei a pegar projetos cada vez mais exigentes e tinha que achar um meio de resolver esse problema. E aí, minha primeira alternativa foi usar Python puro para fazer requisição de banco de dados, para ler API e tal, porque o N8N não dava conta. Então, eu acabei indo para um outro lado de usar ferramentas como o Airflow. O Airflow é uma excelente ferramenta, porém, ela tem 2 problemas em relação à automação, e pelo menos no meu caso, um problema era a manutenção. A manutenção dele não é tão simples. E conseguir gerenciar dependências é algo complicado no Airflow. E a segunda coisa é que o Airflow ele não é naturalmente feito para ser algo orientado a eventos. O que é orientação a eventos, Ronald? Seria você começar um trabalho, ou começar uma automação, ou rodar um script a partir de um evento externo que acontece. O Airflow é muito bom para você fazer batch, para você fazer algo que já está agendado, mas ele tem certas complicações para fazer, digamos assim, um trigger em tempo real. E a automação requer muitos casos de uso em que algo acontece lá na empresa e você precisa rodar aqui um script. Então, eu acabei chegando no Kestra e é exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Tá? O que é o Kestra? Antes de eu falar um pouquinho da plataforma, eu vou mostrar os 3 scripts que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. O primeiro é exatamente essa automação que eu rodei aqui na minha máquina, rodando no Kestra, exatamente igual, o mesmo código copiado e colado. O segundo é um código já modularizado. Eu gosto de trabalhar assim por diferentes razões, eu vou mostrar o porquê. E o terceiro seria uma automação moderna. Seria uma automação que a gente vai enriquecer essa leitura de dado usando LangChain. E a gente vai usar LangChain para fazer essa análise de dado de uma maneira mais inteligente. E a gente vai clonar o código direto de um repositório. A gente não vai gerenciar nenhum código aqui diretamente no Kestra. Isso faz com que a gente consiga tratar automação também como software. E aí a gente tem todos os benefícios de escalabilidade e controle de versão e todas as coisas divertidas que a gente ama. Então, bora lá. O que é o Kestra? Eles se vendem como uma plataforma para orquestrar qualquer coisa. E é exatamente disso que a gente precisa, né? A gente precisa de automações que sejam orientadas a eventos, a gente precisa fazer automações de negócio, a gente precisa fazer machine learning e IA, a gente precisa ler dados e fazer leitura de API o tempo inteiro, né? Isso é a natureza da automação. E eles cobrem exatamente isso aí, eles têm algumas já, enfim, empresas que dizem que usam e tal. Mas para o nosso propósito é o seguinte, ao invés de usar o N8N, que tem a sua versão gratuita, né, mas ele não é a Apache 2.0, ele é uma versão, enfim, proprietária deles lá, que é gratuito, mas é um pouco diferente do Apache 2.0. O Kestra é Apache 2.0, que significa que você pode baixar o código e fazer o que bem entender do jeito que você quiser fazer. Então, é exatamente o que a gente procura. A gente procura
flexibilidade e escalabilidade, mesmo ao custo de um pouquinho mais de complexidade, mas eu vou te mostrar aqui que a complexidade não é tão grande assim, tá? Então, beleza. Primeiro aqui, cara, eu vou mostrar para vocês a cara geral do Kestra. E de cara aqui você vai notar a grande diferença se você está acostumado com o N8N, que é um dashboard. E nesse dashboard você consegue ver todos os trabalhos que já rodaram. Esse aqui eu levantei, esse Kestra aqui está rodando localmente, e eu levantei para fazer esse vídeo. E eu rodei várias vezes, até dashboard, coisas que não tinham só para ter erro e a gente conseguir ver isso aqui. E é muito legal que você consegue ver taxa de erro, taxa de acerto, e ele tem uma interface bem agradável para trabalhar, tá? Coisas interessantes. Ele também tem plugins, assim como você está acostumado lá com o N8N, mas, sinceramente, eu os uso muito pouco. Eu prefiro manter tudo em Python, então eu faço desenvolvimento local na minha máquina, e aí depois eu vou mostrar para vocês como eu pego esse código que está na minha máquina e rodo diretamente aqui, sem fazer muita adaptação, sem usar plugins demais aqui, para não ficar dependente. Então, se eu tivesse que migrar meu código ou a minha automação para alguma outra coisa, seria fácil no futuro. Tá? A outra coisa que ele tem interessante aqui são os blueprints, que seria aí uns templates. Então, você copia o template e começa a usar. Então, isso aqui ajuda bastante se você está começando a ter ideia e ver as possibilidades. Adianta muito a vida. Então, beleza. Você já viu como é que ele é aqui. E a gente tem esse agradabilíssimo dashboard. E a gente vai começar a ver os workflows, tá? Primeiro a gente vai executar esse cara aqui, que é exatamente o código que eu mostrei para vocês lá no início. Então, vamos mostrar ele rodando aqui. E aí a gente vai ver o seguinte: além da topologia, a gente pode vir aqui e editar flow. E ele tem essa opção aqui de editar sem código ou editar com código. E olha que interessante. Você vê aqui que é aquele meu script. Você está falando, Ronald, mas o seu Slack aí, a URL está exposta, tarará. Essa aqui quando você estiver vendo esse vídeo, esse webhook não existe mais, tá? Eu deixei assim para você ver que é exatamente o código que está lá e a simplicidade que é. Eu copiei aquele código, colei o código aqui, e a coisa que eu fiz foi, eu botei um trigger, que é exatamente uma das vantagens da gente usar o Kestra, né? A gente vai usar ele para ter triggers, que seriam, no meu caso aqui está para rodar todo dia às 9 horas da manhã, mas tem outro tipo de trigger, que ele pode agir mediante alguma coisa que acontece no mundo externo, por exemplo, um webhook. Então, se algo acontece no webhook, faça aquilo outro. Então, você poderia, por exemplo, usar para... um caso de uso que todo mundo adora, né? O WhatsApp, sei lá, acontece uma mensagem no WhatsApp, ele vai trigar um job aqui, por exemplo. Então, enfim, super versátil e de maneira muito facilitada. E tudo que eu fiz, se você não está acostumado com isso aqui, esse tipo de arquivo aqui se chama YAML. E esse arquivo aqui também é código. E você pode versioná-lo de maneira muito simples e simplificada, tá? E a gente pode vir aqui e ver as execuções. E aí a gente tem um gráfico muito bonitinho e a gente consegue ver todas as execuções que aconteceram. A gente vê a execução que a gente rodou agora e a gente consegue ver todos os logs de maneira muito interessante, coisa que você não tem se você fizer um script Python sozinho, na mão, né? E também você não teria no N8N, que é cada vez mais difícil, enfim, ver as coisas lá e entender o que acontece. No N8N você tem que aceitar que funciona ou não funciona, e é isso. Uma coisa que eu queria falar aqui, em relação a isso, tem um termo que eu não vi em lugar nenhum ainda, mas talvez exista, que se chamam de microautomações. E eu acho que esses caras aqui são microautomações, tá? São automações interessantes se você está dentro de um departamento, por exemplo, de marketing, tem que fazer uma automação rápida, e existem automações grandes, né? Que você está automatizando algo que tenha 100, 200, 300 usuários, ou uma empresa inteira, ou um departamento inteiro. Microautomações são passíveis de ferramentas assim, mas se você está fazendo macroautomações, vamos chamar de macroautomações, você não vai conseguir fazer aqui de uma maneira satisfatória e você vai ter muita dificuldade em manter. E como a gente está falando em software, que agora automação é software, mais importante do que desenvolver uma automação é conseguir mantê-la. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Nesse segundo exemplo, eu já vou executá-lo agora, e você vê aqui que tem algumas outras propriedades que são interessantes. Por exemplo, se você quiser passar algum valor para esse workflow, você pode definir valores aqui. Uma outra coisa importante que tem aqui no Kestra de opção é uma coisa chamada backfill. Se você nunca ouviu falar de backfill, é que provavelmente você nunca lidou com dados de verdade, né? O backfill é o seguinte: vamos imaginar que você receba um cliente agora e ele te dê acesso a uma API. Só que ele tem dados desde 2023.
disponíveis. Então, o backfill seria isso. Você vai pegar os dados antigos para preencher em algum lugar. E ele dá a opção de backfill aqui como parâmetro também. Então, você pode construir uma automação, botar certos valores como parâmetro, e então você fazer um backfill aqui diretamente na interface. Muito bem. Vamos lá. Vamos executar isso aqui. Eu queria mostrar aqui primeiro esse gráfico aqui de Gantt, e você lembra aqui na topologia que eu quebrei isso aqui em diferentes pedacinhos, e isso tem um propósito, né? Então, a gente agora está separando os nossos logs e os nossos trabalhos individualmente. E por que isso é importante? Primeiro que você vai ter modularidade. Então, você sabe que um trabalho está extraindo dado, né? Você sabe que um outro trabalho está manipulando o dado, né? E você sabe que um outro trabalho está mandando a mensagem no Slack. A gente vai ver aqui no Slack, provavelmente vai ter uma nova mensagem, está aí a nova mensagem. E qual é o interessante disso? É que você consegue ter controle total sobre o código na sua aplicação. E, por exemplo, quando você está trabalhando com time, que é o meu caso aqui, eu posso botar um desenvolvedor para trabalhar na extração de dados e um outro desenvolvedor para trabalhar na manipulação de dados de maneira independente, cada um na sua casa. Então, a gente começa a ter escalabilidade não apenas computacional, mas a gente também tem escalabilidade de times e equipe, que faz toda a diferença quando a gente está trabalhando em projetos grandes. Essa ideia de fazer tudo sozinho, infelizmente, funciona muito mal quando a gente tem projetos grandes. Okay? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui são os outputs, porque, como você viu aqui, vamos voltar lá na topologia. Você viu aqui que ele roda um trabalho e depois roda outro. Então, por exemplo, ele extraiu o dado aqui, vamos dar um zoom, né? Ele extraiu o dado, né? Uma vez que ele extraiu o dado, significa que o próximo nó aqui da nossa brincadeira, ele tem que ter acesso ao dado anterior. E o próximo nó, o nó da mensagem, tem que ter o valor, né? O valor que esse cara aqui fez. Então, como isso acontece aqui? Vamos lá. Outputs. Extract data. E a gente consegue vir aqui e ver o dado extraído bem aqui, tá? Facilmente. A gente consegue ver aqui o dado todo que a gente está lidando, usando propriedade do próprio Kestra. Então, eu vou mostrar o script para vocês. Vocês vão ver que é bem simples. E a gente consegue ver aqui também a variável, que seria o valor dele calculado. Então, lá, resultado do relatório de vendas total, parará. E é esse valor aqui exatamente que vai lá para o nosso output. Deixa eu mostrar o código aqui para vocês, né, de uma maneira mais simples. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Primeiro, esse aqui é um subcódigo lá daquele código original que a gente fez, mas eu estou pegando apenas o pedacinho aqui de ler o dado e criar um CSV, tá? Então, beleza. Esse nosso problema aqui foi resolvido. A segunda coisa que a gente faz aqui é processar o dado. Então, é um subconjunto daquele dado ali. E, no final, eu estou usando aqui uma propriedade do Kestra chamada Kestra Outputs, tá? Eu vou entrar em detalhes nisso no futuro, quando eu fizer mais vídeos de Kestra. E se você está na comunidade, essa semana a gente tem uma reunião, a gente tem a live nossa da semana, e o assunto é exatamente Kestra, e eu vou mostrar isso para vocês, então não se preocupem. Uma outra coisa que eu uso aqui são os output files, que é exatamente assim que a gente consegue ver os arquivos, né, os valores do arquivo lá fora, igual eu mostrei para vocês anteriormente ali. E no final a gente tem a mensagem do Slack. E você vê aqui que eu estou usando muito simplesmente import request, e eu estou fazendo o request lá para o meu Slack. Simples assim, sem sofrimento nenhum, mas eu estou quebrando cada coisa em seu pedacinho. Outra coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês aqui é que se você ainda não tem um olhar acurado para esse tipo de coisa, é bom você ficar atento, porque como assim uma ferramenta roda um código de um outro lugar, ou um código estranho? Na verdade, o Kestra ele dá suporte a diferentes linguagens, você não precisa usar Python. Eu uso Python porque ela é uma linguagem universal, principalmente para quando a gente fala de dados, IA e tal, ela é uma linguagem padrão. Mas o que você vai notar é que o Kestra, para cada trabalho, cria um container. O que isso significa, Ronald? Significa que o seu aplicativo, ou sua automação, ou o seu trecho de código, ele é encapsulado apenas para essa execução aqui. Então, você não tem nenhum problema, de fato, de dependência, e nunca vai ter, porque você pode definir as suas dependências em um container externo, por exemplo. Você pode criar o seu próprio container com as suas dependências, e toda vez que você for executar esse trabalho aqui, você chama esse container, e ele vai rodar baseado nesse container, e você também pode instalar outros pacotes se esse container não tiver. Eu vou mostrar isso agora e como isso é feito, tá? Nesse terceiro exemplo aqui, o que a gente vai fazer?
a gente vai clonar um repositório do GitHub com o código que a gente quer que execute e a gente vai executar o código, aqui diferente, e eu vou mostrar para vocês aqui cada pedacinho desses códigos e a gente está usando aqui diferentes formas. Tem 3 formas de a gente executar Python aqui, eu estou usando as 3 aqui e é isso que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Primeiro eu vou executar aqui, porque esse vai demorar um pouquinho mais. E vocês vão ver o porquê. Enquanto isso, eu vou mostrando o código, tá? Deixa rolando aí. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês. A mesma ideia. A gente está definindo um trabalho, né? Uma pasta de trabalho aqui. A gente começa extraindo o dado e vocês vão ver aqui que o que eu estou fazendo estou falando assim, ó, roda esse comando aqui, ó, Python extract data. E eu estou usando esse container aqui. O que está acontecendo? De onde ele tirou esse Python extract data? O que eu estou fazendo aqui é basicamente o seguinte, ó. Eu tenho esse repositório, tá? Deixa eu abrir ele aqui, para a gente ver. Eu tenho esse repositório com extract data, tá? Apenas um script aqui bem simplesinho, igual a gente viu antes, tá? E o que ele está fazendo é pegar esse script lá na branch main e depois ele está executando. Então, ele clona e ele executa. Simples assim. Maneiro, né? Porque qual é a vantagem de fazer isso? Se você fizer isso globalmente para as suas coisas aqui, como eu faço aqui na empresa, você pode começar a criar regras de CI e CD. Se você não sabe o que é isso, é uma forma da gente evitar que erros ocorram quando um novo código chega no seu repositório. Então, você não corre o risco do desenvolvedor fazer ele funcionar, mas na hora que você bota em produção, ele quebrar. Porque você vai ter teste automático nesse CI/CD, se você tiver essa expertise e souber fazer isso. Mas você tem essa opção e, na pior das hipóteses, você tem tudo versionado no Git, que é uma grande vantagem. Beleza. Após isso, a gente está rodando esse cara aqui, ó, esse trabalho aqui chamado LangChain. E o que esse trabalho faz de diferente? Ele vai pegar o resultado que a gente já processou anteriormente, né? A gente leu o resultado, parará, e ele vai fazer ele vai criar ali um agente, a gente vai usar uma LLM para analisar o dado e dar uma resposta um pouco mais rica lá na nossa saída, tá? E aqui tem uma coisa interessante, eu estou usando um Docker, eu estou usando a mesma imagem, tá? Só que essa imagem não tem algumas bibliotecas que eu gostaria de usar. Por exemplo, eu gostaria de usar o LangChain OpenAI e eu gostaria de usar o LangChain Experimental. Então, para isso, eu tenho um comando aqui muito conveniente que me deixa instalar novos pacotes. Obviamente, se isso aqui estiver em produção, como eu tenho coisas assim em produção, eu crio uma imagem no GitHub, lá no Docker, uma imagem com as bibliotecas que eu já uso, e isso evita que ele baixe toda vez que ele executar, né? Porque senão você vai ter um problema aqui de lentidão ao longo do tempo. E no final, a gente manda uma mensagem usando novamente o Slack. Eu estou usando aqui um script Python. Ele tem plugin do Slack, mas eu gosto de mandar assim, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no código. E você vê que não tem nada demais no código aqui, né, cara? Assim, o que a gente faz aqui, já que você tem curiosidade aí como o LangChain funciona? A gente pega o arquivo que ele leu, a gente instancia na nossa LLM, e eu estou usando aqui o 4O Mini, por questões de custo mesmo, né? E eu estou definindo um agente aqui chamado Create Pandas Data Frame Agent. O que esse cara faz? Ele recebe um data frame, e se você não sabe, um data frame, ele é um objeto do Pandas. O Pandas é uma ferramenta muito, muito comum para trabalhar com dado em Python, tá? É uma ferramenta padrão. E com base nesse cara aqui, o interessante é o seguinte, se você ver esse parâmetro aqui, allow dangerous code, o que ele vai fazer é gerar código para responder a minha pergunta. Então, ao invés de a gente usar LLM para responder baseado no texto, igual a gente faz tradicionalmente lá no ChatGPT, o que a gente está fazendo toma esse data frame aqui e, baseado nessa minha pergunta, você usa as funções do Pandas para calcular o que eu estou perguntando e me dar uma resposta. E o que ele vai fazer, de fato, é gerar código, aí você pode ver no debug, de forma geral, o código que ele gerou, e ele vai te dar a resposta final. Essa altura a gente já deveria ter uma resposta aqui, a resposta está. E você vê que é a grande diferença, né, entre uma automação durona para uma automação mais profunda, usando o IA, que a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui. E a diferença é que a gente não está usando a LLM pura, solta, né? A LLM pura e solta, ela não é tão boa em fazer cálculos. Se você não sabe disso, saiba agora. Então, a gente está usando uma ferramenta que gera código, que faz cálculo de maneira acurada, para resolver o nosso problema aqui. E a gente vem aqui em execuções, eu quero te mostrar só mais uma coisinha.
que é, vamos lá, o LangChain aqui. E se você vê, né, ele vai começar em algum momento a instalar as bibliotecas que a gente especificou ali, ó, Collect, LangChain, Download, e ele vai fazer esse cara todo e vai ficar te avisando aqui o tempo inteiro até ele começar a executar, o que vai demorar um pouco. Então, você vê aqui que esse processo aqui do LangChain demorou bastante, muito provavelmente porque ele ficou fazendo download das bibliotecas que a gente precisava usar. Então, vamos imaginar que agora esse job aqui está pronto para ir para o ar. A gente pode criar uma imagem lá no GitHub, no Docker, e disponibilizar para o nosso script, ou pode criar uma imagem privada onde você quer que seja e usar aqui facilmente de maneira muito simplificada. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que os teus horizontes sobre automações tenha mudado. Eu sei que o mercado principal, né, o mercado popular, né, só fala de um tipo de ferramenta, mas a verdade é que o mercado real tem outras exigências que essas ferramentas não podem cumprir. Nós estamos num momento de transição. Todo mundo fala que a IA vai dominar o mundo, que tudo é computador, e por algum motivo também essas mesmas pessoas falam que é uma ótima ideia não aprender a usar o computador de maneira ótima. Não é uma boa ideia você aprender a dominar e tirar o melhor proveito do computador. Eu realmente acho um argumento muito fraco, né? E tudo que sobra é nada, né? É hype, porque no fim, se os computadores vão dominar tudo, você deveria dominar os computadores, obviamente, né? Então, se você gostou do vídeo, te convido a ficar por aqui. Se você considera ter algo assim na sua empresa, considere Simple Work. Nós temos algumas dezenas hoje de automações rodando assim diariamente aqui na nossa infraestrutura, e cada dia está crescendo mais, e tem sido interessante notar esse comportamento também em termos de enterprise, em termos de interesse das empresas em automatizar certos processos, né? E no fundo, a gente só vai conseguir automatizar esses processos se a gente tiver liberdade de escalabilidade. A gente não pode ficar preso a nenhum tipo de silo como essas ferramentas no-code. Infelizmente, elas vão te manter ali no mais do mesmo, brigando num mercado em que é um mar vermelho completamente, enquanto existe um oceano azul, que pouca gente consegue ir, não porque elas são especiais, mas porque elas enfrentam as dificuldades e vencem. E é o que a gente faz. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.